Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Que bom tê-la aqui novamente conosco, que bom tê-lo aqui. Deixa eu dividir uma coisinha com vocês. Ver se isso faz parte do cotidiano de vocês também ou não. Sabe que por esses dias, eu andava meio chateado, meio com a cabeça turbulenta, cheia de pensamentos, com alguns sentimentos que não eram muito legais. E aí eu resolvi parar um pouquinho, silenciar a mente ou acalmá-la, já que é impossível praticamente silenciá-la, né? Refletir um pouquinho por que eu estava me sentindo tão estranho, chateado, com alguns sentimentos desagradáveis, com a mente agitada por certas vezes, inquieto, algumas ansiedades fora do comum. Então eu reparei que eu estava dentro de mim, com diversas queixas de coisas que estavam me desagradando. Queixas sempre relacionadas a outras pessoas e outras situações, mas que chegam até nós, que chegavam até mim. Por exemplo, aquele desagrado, aquele desconforto, porque algumas pessoas não me retornavam mensagens, ou uma pessoa ou outra não me retornava mensagem, por alguma ou outra pessoa que não me ligava mais para conversar comigo. Desagrado que eu estava sentindo por eu estar auxiliando determinadas pessoas nas suas vidas, nos seus processos, nas suas dificuldades e não obtendo retorno nenhum, sequer da própria melhoria delas, do entendimento delas sobre a própria vida, os próprios processos. Neste caso, para que vocês compreendam um pouco mais, aquelas pessoas que às vezes chegam até nós, que por vezes são muito queridas e estão vivenciando uma turbulência na própria vida, ou aconteceu algum sinistro inesperado, né? E nós nos colocamos à disposição, alteramos nossa rotina, por vezes reprogramamos algumas obrigações nossas para auxiliar aquelas pessoas, entramos com auxílio monetário também dentro do possível, né? Fazemos diversas correrias no nosso dia a dia para o auxílio delas e parece que elas sequer percebem o apoio que estão recebendo. Que dirá terem a consciência de que você está se desprendendo dos seus compromissos, das suas atividades, para auxiliá-las nos problemas que são delas. E diversas outras coisas estavam me chateando nessa linha de raciocínio. A falta de carinho que algumas pessoas a princípio deveriam ter comigo, a falta de escuta de outras quando eu tive a necessidade de externar algumas coisas, de dividir algumas coisas. E eu estava chateado, inquieto, ansioso, trazendo dentro de mim algumas mágoas. Por que eu estou rindo? Porque como a gente é bobo, como nós somos bobos certos momentos da vida, como a gente fica por diversas vezes cego a algumas questões. Nós mesmos, mesmo na nossa caminhada de expansão da consciência, de reforma íntima, de autoconhecimento, por vezes a gente não percebe essas coisas em nós. Porque nunca é uma coisa só, uma situação só que surge da vida. É uma situaçãozinha que surge aqui,
uma decepção ali, aí vem uma outra situação, outro problema que a gente fica decepcionado também, né? E a gente sai da linha, perde o prumo. Como a gente é bobo. Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês hoje? Porque quando eu percebi que aquelas sensações que eu estava tendo, que aqueles sentimentos que estavam me incomodando, quando eu percebi o que era que estava me causando algumas ansiedades, algumas intranquilidades ou mágoas, quando eu percebi ficou tão fácil. Por isso da história do porquê que somos bobos. Eu percebi que eu estava daquela forma por uma escolha minha, inconsciente, do subconsciente, de gatilhos daquilo que a gente já vivenciou, pode ser, mas não deixava de ser uma escolha minha. Por que uma escolha minha? Inconscientemente falando, porque essas inquietações não eram fruto da falta de retorno dos outros. Não era fruto do desleixo de alguns, da falta de amorosidade ou de carinho de outros, da falta de atenção de outras pessoas para comigo, ou da falta da gratidão, do reconhecimento. Não eram frutos dessas coisas. Não, eram fruto das minhas expectativas. Viu só? Era um fruto das minhas expectativas. Como assim? Ora, se eu estou decepcionado que alguém não me retorna as minhas ligações ou as minhas mensagens, ou não me manda mensagem como eu gostaria, é porque eu gostaria que fosse assim. É uma expectativa que eu nutro dentro de mim. Não tem a ver com a outra pessoa. Se eu estou chateado, magoado, inquieto, por quê? Eu deixei da minha rotina, dei uma bagunçada na minha rotina, na minha vida, vamos dizer assim, para auxiliar outra pessoa nos processos dela, nos problemas que ela está enfrentando, não tem a ver com a outra pessoa, com as escolhas que ela faz da vida dela. Ou se ela entendeu, se ela não entendeu, se ela vai aproveitar a oportunidade de dar uma guinada na vida, de perceber as coisas que acontecem com ela, as escolhas dela, não tem a ver com isso. Tem a ver com a minha expectativa, quando eu me dispus a auxiliar. Se, por exemplo, um familiar, um filho, um outro parente, viajou para um lugar distante, para curtir umas férias, num lugar maravilhoso, e você ou eu estamos na expectativa da mensagem para contar como é que foi, e você até pergunta, e aí, como é que tá aí? Me conta, divide comigo, quero saber. E aquela pessoa pouco se importa contigo. O problema não é da pessoa. A pessoa está vivenciando o momento dela. O problema é das minhas expectativas, querendo retorno, querendo um compartilhamento daquele momento. Vocês conseguem compreender o que eu estou querendo dizer? Isso foi uma reflexão, uma análise que eu fiz, que eu me sentei há algum tempo para fazer e refletir com carinho, para que eu identificasse o que estava acontecendo comigo naqueles momentos, naqueles dias. O que estava me causando essas situações, esses desconfortos, esses sentimentos não agradáveis, essa ansiedade. Ficou tão fácil depois que eu identifiquei. E como identificar?
É simples. Relaxar a mente, relaxar o coração, ouvir o silêncio e não maquiarmos aquilo que estamos sentindo ou pensando. Olharmos para aquilo de forma clara, com tranquilidade, jogarmos luz nessas sombras que estão dentro de nós naquele momento. Jogando luz nessas coisas que estavam me incomodando, eu consegui vê-las claramente. E a partir do momento que eu as vi, parte a questão do raciocinar, parte a questão do tentar interpretar os motivos, os porquês. Num primeiro momento, eu fiquei tentado a acreditar que o porquê era por causa de fulano, os porquês era por causa de ciclano, os porquês era por causa da situação tal ou da situação tal. Mas nós que estamos nesse caminho do autoconhecimento, da reforma íntima, da expansão da consciência, nós já sabemos que nunca é o outro, trata-se de nós. A reforma, ela é íntima. A partir daí, então, corrige-se o raciocínio e percebe-se que, e eu percebi que tinha a ver com as minhas expectativas internas, não com os outros. O que aconteceu? Tudo aliviou, tudo ficou mais tranquilo, serenou, passou. Exercite essa reflexão nas coisas que estão acontecendo, nas situações que estão acontecendo na sua vida, no seu dia a dia, com as pessoas que convivem com você. E tente perceber essas nuances. Até onde é o outro? E até onde, na verdade, sou eu que estou gerando a minha aflição? Só vou deixar uma dica de atenção para isso. Tem um ponto muito interessante que a gente deve ter atenção nesse tipo de reflexão. Antes de passar essa dica, faço um convite para você, por gentileza. Inscreva-se no canal do YouTube. Não custa nada e vai nos auxiliar bastante a produzir cada vez mais conteúdos com um pouquinho mais de qualidade. Certo? Gostou? Curte? Deixe o seu comentário, interaja conosco. Compartilhe para alguém que você acha que essa reflexão pode servir. Bom, uma dica sobre isso. Entender que nunca é sobre o outro e sim sobre nós, e aí minimizarmos aos poucos, com calma, sem nos condenarmos, sem nos flagelarmos, o nosso nível de expectativa sobre as coisas, sobre a vida, sobre as pessoas, minimizar esse nível de expectativa nosso, identificar e diminuir isso, é muito importante e muito bom. Porém, isso não é se tornar ou tornar-se totalmente alheio a tudo e todos. Não é isolar-se. Minimizar o nível de expectativas que temos para com os outros não é ficar indiferente aos outros e aos seus processos. É simplesmente entender que cada um dá aquilo que tem dentro de si no momento. Isso é praticamente um clichê de tanto que é falado essa frase. Mas é necessário reforçar. O outro nos dá aquilo que ele tem dentro dele naquele momento. Às vezes ele não tem o entendimento que nós temos. Ele não se preocupa com essas questões. Muitas vezes tem sim um quê de egoísmo,
um quê de pensar apenas em si, na sua vida, um quê de tentar levar vantagem em tudo. Tem sim. Mas não podemos, para nos blindar desses sentimentos, nos tornarmos totalmente indiferentes aos outros. Continuemos no nosso processo, na nossa jornada, nas nossas buscas, na nossa transformação íntima, paulatinamente, com calma, devagarinho, observando os outros, observando a vida, nos observando principalmente, os nossos sentimentos e pensamentos. E aí sim, identificando que algo não está nos fazendo bem, que algo não está sendo bom para nós, agradável, trabalhemos neste ponto para ajustar isso, mas não nos isolarmos de tudo e de todos. Muito menos, para finalizar essa dica, muito menos nos tornarmos frios. Sabe aquela pessoa que você conhece que é fria? Ela não reage a sentimentos e a nada. Parece que ela não está nem aí para o mundo ou para ninguém. Ela vive o seu mundinho fechadinho. Não, não é isso que eu estou dizendo. Cuidado com isso. Para, conforme nós formos diminuindo o nosso nível de expectativa com os outros, a gente não nos torne frios, a gente não nos torne mais ainda egoístas ou egóicos do que naturalmente já somos. E todos nós somos um pouquinho, de certa forma. Certo? Fica para você esse convite para reflexão. Exercite um pouquinho isso. Tente identificar quais os parâmetros das suas réguas de expectativas. Temos várias réguas com diversos parâmetros dentro de nós. Identificá-las e mensurá-las conforme elas realmente são, jogar luz sobre isso para que fique claro para nós, é muito importante. Gratidão por estar aqui conosco. Namastê. Arro, axé, que assim seja. Fiquem com Deus, com um grande espírito, e até a próxima.